Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Carlos, Universo da Nutrição Funcional Integrativa. Tudo bem com todos? Um bom final de semana. Bem, penúltima parte da suplementação das doenças degenerativas e desordens neuropsiquiátricas. Mas antes de falar sobre o autismo, vou falar sobre metilação, já que 4 pessoas me fizeram uma pergunta: o que é metilar? O que é metilação? Por que a metilação, como foi dito no vídeo passado, é tão importante como os outros fatores para a saúde mental e cerebral? Então vamos lá? Primeiro, para metilar, para termos a processo de metilação, é necessário alguns cofatores nutricionais. Dentro deles, hoje está difícil, dentro deles, vamos lá, a vitamina do complexo B, principalmente B2, B3, B9, B6, B12, magnésio, o zinco, potássio, os aminoácidos essenciais, a colina, a betaína, o metilsulfato metano, certo? E é claro, outros, mas esses aqui são os principais. Fora isso, uma função mitocondrial adequada. Agora, o que é metilar? É um processo bioquímico fundamental para o organismo, para o sistema celular, desenvolver e estimular diversas funções fisiometabólicas. Por exemplo, regular o nível de homocisteína e metionina no organismo, formatar a molécula SAMe. O que é isso? Adenosil metionina sulfato, que é uma partícula muito importante para a saúde cerebral e a saúde do organismo como um todo, porque ela estimula, regenera, renova, promove a síntese, a liberação de neurotransmissores, de hormônios, da barreira hematocefálica, do processo de mielinização, da capacidade de renovação e regeneração tecidual celular. Ela promove a liberação e a síntese e a renovação do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Ela também promove e estimula a fração hemo, que é a síntese das séries vermelhas. Ela também estimula a liberação e a produção e a renovação da carga enzimática do nosso organismo, da carga coenzimática, dos transportadores que levam os nutrientes para os enterócitos, para serem absorvidos, que circulam veículo na nossa circulação sanguínea para a membrana plasmática, para os sítios de recepção e de integração, para atingir o núcleo das células. Elas possibilitam que os hormônios, como por exemplo hormônios sexuais, ou os hormônios como o cortisol, os hormônios adrenais, circulem no nosso sistema sanguíneo, ou seja, no sistema sérico. Ela também estimula, essa SAMe, a reutilização da glutationa, que já foi agredida, oxidada, em uma glutationa reduzida, ou seja, ela tem a capacidade de regenerar a glutationa. Ela estimula a expressão da matriz da função mitocondrial, que é a nossa usina, muito importante para a produção de ATP, para a produção de hormônios, para a produção de acetilcolina, para a produção de colesterol, para a produção de coenzima A, para a produção de sais biliares, para possibilitar a produção da molécula de suzinato, muito importante para as séries vermelhas, para a eritropoese. Ela também estimula a substância que irá produzir a conversão na pele da vitamina D3 pelo contato com a exposição solar. Em síntese, ela estimula, ela renova, ela desenvolve, ela promove a expressão genética da nossa carga genética, ou seja, ela atua na epigenética e ela também atua na síntese de hormônios de neurotransmissores. Um exemplo de hormônios esteroidais, os hormônios derivados do colesterol. Viu como o colesterol é importante? Que são os hormônios sexuais, progesterona, testosterona e suas derivações, estrogênio e suas derivações, o hormônio adrenais como o cortisol, as catecolaminas, a aldosterona, o DHA, ok? Então isso que é metilar, ok? Por isso que ela é tão vital para a saúde fisiometabólica do nosso sistema celular.
e como nós estamos falando na saúde cerebral, muito importante para a saúde mental, ok? Agora vamos falar sobre o autismo, também conhecido pela sigla TEA, que é o transtorno de espectro autista. É verificado principalmente no sexo masculino, não quer dizer que o sexo feminino não tem autismo, é mais verificado e principalmente detectado logo na infância, desculpa. A ciência hoje determina ou classifica ou caracteriza o autista, ou TEA, o transtorno do espectro autista, como uma desordem neuropsiquiátrica ou um distúrbio do desenvolvimento neuronal ou uma desordem cerebral. Poucos estudos, uma pouca parte da ciência caracteriza como uma doença propriamente dita. Há controvérsias. Há 5 a 6 tipos de autismos, com graus leves, moderados, intensos ou muito intensos. Agora, quais são as principais causas, os fatores causais primordiais? Como sempre, o potencial genético, a predisposição genética, as mutações derivadas desse polimorfismo, dessa alteração genética, as exacerbações desses genes alterados, mas precisam ser despertados. É o que eu falo sempre nos vídeos anteriores, desde o início da suplementação. Ou você, através de uma interação entre a qualidade, o tipo de estilo de vida e a carga genética, você tem a capacidade de despertar e silenciar alelos do bem ou alelos do mal. Vamos dizer assim, alelos da saúde ou alelos da doença. E quais são os gatilhos produzidos, principalmente, que são os principais? E ocorre principalmente em que fase? Principalmente na fase gestacional. Então a culpa propriamente dita da mulher? Não, pode ser do homem ou pode ser de ambos. Os gatilhos são desbiose crônicas, processos alérgicos crônicos, estresse gestacional crônico, inflamações crônicas, a utilização de álcool, tanto o homem quanto a mulher, o tabagismo, tanto o homem quanto a mulher, poluentes intrauterinos, hipotireoxinemia gestacional, ou seja, o T4 baixo ou o T4 livre, sempre no limite inferior do quartil do valor de referência, 0,7, por exemplo. Todo mundo acha, tá ok, porque o TSH, tá ok, não tá não. Se isso continuar, principalmente no primeiro trimestre, poderemos ter alterações na função cognitiva, no QI e até mesmo desordens neuropsiquiátricas. Não somente o autismo, mas também o TDAH, ok? Infecções virais, infecções bacterianas, fúngicas, parasitas, principalmente com a idade avançada. E principalmente esse quadro desses gatilhos na fase gestacional, certo? Também caracterizada como gatilhos a deficiência nutricional de ômega 3, de colina, de magnésio, de complexo B, de aminoácidos essenciais, de vitamina C, vitamina D, vitamina A, zinco, iodo, T4 livre, principalmente os cofatores que formatam o T4 livre. Agora, visto de uma forma simples, o que é um autismo? Quais são as causas e os gatilhos? Quais são os suprimentos? Bem, é claro que o autismo, como foi falado no início, ele se enquadra numa desordem neuropsiquiátrica. No vídeo passado foi colocado um universo de suplementações, mas que devem ser utilizadas com conhecimento, discernimento, consciência e coerência, uma equipe multidisciplinar em fases, em kits, e não pegar tudo aquilo e jogar, porque senão, primeiro, que não rola, e segundo, a célula entra em colapso, porque é muita leitura. Então a gente tem que ser inteligente. Alimentação inteligente, suplementação inteligente. Então eu trouxe os principais suplementos que eu já usei em 2 autistas, ambos do sexo masculino, na fase infanto-juvenil, na fase da adolescência. Quando vieram para mim, estavam ainda na idade infanto-juvenil e na idade adolescente. Hoje, ambos são adultos. Muito bem, obrigado. Então vamos lá.
Eu atuei como nutricionista, assim como eu sou terapeuta nutricional, sim, funcional e integrativo. Então vamos lá. Ômega 3 de forma inteligente. Quando eu abordo isso, o que eu estou querendo expressar? É mais DHA? Ou é mais EPA? Ou é ambos, um para um? Rola também o ALA, o ácido alfa-linolênico da chia, da linhaça? Ou rola o DH, principalmente de algas de grande profundidade, microalgas? Pode rolar o CRIO? Isso aí é discernimento, a coerência é conhecimento juntamente com a parte clínica médica, trocando figurinhas. Cada um no seu galho, cada um no seu quadrado, um respeitando o outro e trocando para o bem daquele, vamos dizer assim, ser humano que é o paciente. Um mix do magnésio, quando eu falo mix, é um conjunto de magnésios inteligentes para potencializar principalmente a barreira hematoencefálica a ultrapassar um bom fator de concentração. É o quelado, é orgânico à base de dimalato, ou à base de treonato, ou à base de taurato, ou tudo junto. Juntamente com citrato e juntamente com sulfato. Que aí eu já pré-alcalinizo, já trabalho a função gástrica, já trabalho a questão da fase 2 da detoxificação e do transporte de hormônios, de neurotransmissores na circulação sérica. Porque no sangue, a maior parte dos hormônios, dos neurotransmissores, são transportados por proteínas com SAMe, quer dizer, com a ação da SAMe, com o estímulo da SAMe e com molécula de enxofre, na maioria das vezes, ok? Também nós temos um mix de zinco, o zinco quelado com o zinco orgânico, que pode ser um zinco sulfatado, um zinco citrato, ok? A vitamina D3 sublingual ou lipossomal, potencializando a biodisponibilidade, a vitamina K2 e MK7 sempre junto, criando um sinergismo, o complexo E ativo. O que é um complexo mix E ativo? Tanto a parte de tocoferol quanto a parte de tocotrienol. A vitamina C prolongada ou lipossomal, ok? A vitamina A, principalmente eu utilizei nesses dois. Sabe qual foi o suplemento? Foi um alimento, óleo de fígado de bacalhau, ok? E o próprio fígado, que ambos toparam em comer. O complexo bem em sinergismo, com fórmulas ativas, é claro que obedecendo e respeitando a expressão do valor mínimo. O que é isso? Olhando sinais e sintomas, detectando pelo perfil alimentar e pelos exames bioquímicos a verdadeira e real carência. Porque não é porque eu sei que B12 é muito bom para autista que eu vou meter B12. Eu vou ver primeiro o nível de B12. Eu vou ver os sinais e sintomas de uma talvez deficiência ou talvez um limite inferior de B12 naquele organismo, até pelo perfil alimentar e pelo tipo de dieta que ele utiliza, certo? Potencializei o potássio, probióticos específicos, com cepas específicas, manipuladas em farmácia e manipulação, no tempo certo, não foi logo de cara, prebióticos, pela alimentação rica em fibras e também com fórmulas manipuladas ou fórmulas industrializadas boas no mercado que tem. A melatonina, se houver necessidade e numa dosagem fisiológica ou fisiológica e terapêutica, vai depender. O NAC, N-acetilcisteína, a L-teanina, que é um aminoácido vegetal muito encontrado no cacau orgânico, não alcalino, não desestabilizado, rico em fitoquímicos, da mesma forma no chá verde. A L-taurato, que é o aminoácido mais abundante, mais, vamos dizer assim, mais livre no nosso organismo, que não participa da síntese proteica. Ele participa sim da fração M, da metilação, da detoxificação, da saúde gastrointestinal, da saúde cardiovascular e principalmente da saúde mental, pelo seu estímulo do GABA e pela sua modulação do glutamato, ou seja, ele é muito importante para modular o sistema nervoso simpático e parasimpático. Nós temos a utilização, que eu utilizei muito, tanto a raiz orgânica,
nas alimentações, respeitando a sua correlação com ferro, porque a cúrcuma orgânica, a raiz, ela pode se interpor na luz gastrointestinal, no lume intestinal, contrária à absorção do ferro, principalmente vegetal, mas também até animal. Então, com muita inteligência, para isso é só procurar o terapeuta assertivo. Então, ou utilizar a cúrcuma também como suplementação, uma ação terapêutica com uma liberação mais rápida e, vamos dizer assim, melhor na barreira hematoencefálica que a cúrcuma fitossomal ou lipossomal, certo? Que tem nas farmácias manipulação, sim. Utilizar adaptógenos, mas com assertividade, trocando muito com o médico. Utilizar frequenciais. São esses suplementos que eu utilizei juntamente com esses dois autistas, infanto-juvenil e adolescente. Hoje estão muito bem. O infanto-juvenil hoje é adulto e o adolescente hoje é adulto também, ok? Então, estão muito bem, obrigado. E uma coisa que eu pude notar nos dois, que eu posso notar em muito TDAH, em muito autista, em muito bipolar, distúrbio do humor, em muita pessoa depressiva. Não estou dizendo que é o fator causal primordial, porque é uma combinação, até mesmo a parte energética. É alergias alimentares, não só imediatas, mediadas pela IgE, mas principalmente a chamada hipersensibilidade alimentar tardia, mediada pela IgG, pela IgA ou IgM, ou, como a ciência gosta, não mediada pela IgE. Do glúten, da caseína beta-1, etc. Que uma vez eliminando-as, eles melhoraram muitos sinais e sintomas e até mesmo o prognóstico, a qualidade de vida da saúde mental, cerebral, juntamente com o tratamento médico. Ou seja, a alimentação é primordial. Por quê? Uma das coisas que eu pude avaliar nesses 10 anos que eu comentei no vídeo passado e comento agora com esses dois autistas, é uma afinidade muito grande a um quadro alergênico, alergia alimentar, e não entenda a alergia como só respiratória, porque a alergia superior respiratória é uma sintomatologia, sim, uma alergia alimentar acompanhada com uma reatividade histamínica secundária, devido a estar alérgico, está como uma reatividade alergênica muito ativa, muito aguda e crônica, com tempo longo, com espectro de tempo bastante duradouro, ok? Então ela se cronifica e ao mesmo tempo é aguda pela liberação histamínica com 30 minutos após a ingestão. Aí você começa a determinar por essa característica uma alergia imediata por IgE, mas também, sim, mas também com histamina, porque o copo transbordou. Tudo é um limite. E eu pude ver, tanto nesse infanto-juvenil de 7 anos, como nesse adolescente de 16, que eles eram altamente alérgicos e disbióticos, com uma reatividade imunológica lá em cima, principalmente após a alimentação, com sintomas 20 a 30 minutos depois, caracterizando uma IgE, ou então sintomas de 72 a 96 horas depois, caracterizando uma tardia, que quando entrou na dieta de eliminação, com tudo isso que foi falado, melhoraram bastante a sua qualidade de vida cognitiva, cerebral, mental, ok? Então, mais um adentro. Então, seria uma dieta alimentar, como eu falei no vídeo passado, de densidade nutricional alta. O que é isso? Novamente, vou repetir. Rica em fibras, em minerais, em vitaminas, em polifenóis, carotenoides, mas também com proteína boa, com carboidrato inteligente e gordura funcional. Rica em ômega 3, ômega 9, GLA e CLA, prebiótico e probiótico. E outro gradiente que eu pude notar nessas duas, principalmente no adolescente, e alguns casos de clínica que meus alunos trazem. Muitos dos autistas estão com autismo num quadro, e apresentando também um quadro de ansiedade, de depressão, ou distúrbio do humor, ou bipolaridade, ou até mesmo esquizofrenia. Ok? Então é isso. Muito obrigado, muita paz, muito amor, muita luz. Tudo que eu falei são vivências clínicas minhas com pacientes,
com casos clínicos com meus colegas de trabalho, sejam eles nutricionistas, ou médicos, ou fisioterapeutas, ou dentistas, ou estudantes, e também através de estudos e artigos científicos comprobatórios em seres humanos. Tudo atualizado, ok? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo sobre Parkinson, e aí eu vou fechar, e depois só vou fazer lives ao vivo, com temas e perguntas. Quem quiser ir no chat perguntar, eu respondo na hora. Tá legal? Então é isso aí. Fechamos. Fique com Deus. Um bom final de semana e muito obrigado.